Olá pessoal, hoje a condição de existência de um triângulo. Será que eu posso construir um triângulo com 3 números quaisquer que eu quiser? Será que dá certo? Vamos ver aí um exemplo. Eu quero construir um triângulo de lados 11 e 8 centímetros. E o terceiro lado, eu estou chamando de x, eu quero saber quanto x deve medir. Então veja bem, colocamos aqui o lado de 11 centímetros e sobre ele o lado de 8 centímetros. Superposição dos dois. Esse ângulo aqui entre os dois segmentos é zero. Observa que a diferença 11 menos 8 é 3. Mas do jeito que está aí, não vai formar triângulo. Para formar triângulo, o que eu devo fazer? Eu devo levantar esse segmento aí que mede 8, não é? Para formar aqui um ângulo que é maior que 0 graus. Mas observa que quando você levantar esse segmento, o que vai acontecer? O que antes era 3, que era a diferença de 11 menos 8, agora tem que ser o quê? Maior do que 3. Então essa é a primeira conclusão. O lado x deve ser maior que a diferença dos outros dois lados. 11 menos 8, 3. O lado x tem que ser maior do que 3, maior que a diferença. Agora, coloquei os segmentos um ao lado do outro numa mesma reta. Esse ângulo é 180 graus, é um ângulo raso. Do jeito que está aí, 11 ao lado de 8, numa mesma reta, não vai formar triângulo. Para formar triângulo, o que nós devemos fazer? Levantar esse segmento ou o outro. Para quê? Para formar o triângulo. Esse ângulo aqui, ele tem que ser menor que 180 graus. Então, quando eu levantar o lado, o que vai acontecer? O terceiro lado, que é o que eu estou procurando, o valor x, tem que ser menor que a soma 11 mais 8, 19. Ó, a soma lá deu 19. Esse terceiro lado que está em vermelho aqui, ele tem que ser menor que 19. Então, conclusão, o valor x tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Conclusão final, x é qualquer número real, tal que x é maior que 3 e x menor que 19. Não foi o que nós vimos? Esse E significa simultaneidade ao mesmo tempo, interseção. Ou seja, x pertence a R, tal que 3 é menor que x e x menor que 19. Ó, lendo para cá, x maior que 3 e lendo para lá, x menor que 19, que é o que está lá em cima. Certo? Então, essa é a condição. Vamos ver aqui. Então, a condição necessária e suficiente, considerando um triângulo de lados A, B e C, observa, o lado A tem que ser menor que a soma dos outros dois e maior que a diferença. O lado B menor que a soma, maior que a diferença dos outros dois. Lado C menor que a soma dos outros dois, maior que a diferença dos outros dois. É claro que essa diferença tem que ser em módulo, né? Igual no exemplo que eu fiz ali, eu não vou fazer 8 menos 11. Não vou obter lado negativo. Todo lado tem que ser medida positiva, né? Segmento, medida positiva. Agora, na prática, é suficiente que o lado maior seja menor que a soma dos outros dois. O lado maior deve ser menor que a soma dos outros dois. Veja um exemplo. Triângulo de lados 11, 8 e 1 centímetro. Será que é possível? Eu dei esse exemplo agora. Você viu que o terceiro lado, com 11 e 8, o terceiro lado tem que ser maior que 3. Aqui é 1, não vai dar. Veja que não dá mesmo. Qual é o maior lado? 11. Os outros dois, 8 mais 1, 9. 11 é menor que 9? Não é não, é maior. Falso, não é possível fazer esse triângulo. B, lados 10, 8 e 6 centímetros. Será que é possível? Qual é o maior lado? 10. 10 é menor que 8 mais 6? É, que 8 mais 6 é 14. Então é verdadeiro, é possível. Esse triângulo, inclusive, é um triângulo bem conhecido. É o triângulo retângulo de hipotenusa 10 e catetos 8 e 6. Veja aí um terceiro exemplo. X deve estar em que intervalo real para que exista o triângulo de lados x, 17 e 11? Olha a resolução, bem simples. 11, 17 menos 11, 6. 17 mais 11, 28. Conclusão. O terceiro lado, o lado x, tem que ser maior que a diferença, ou seja, maior que 6 e menor que 28. Menor que a soma. É um intervalo real,
Ora, como x tem que ser maior que 6, 6 não entra nesse intervalo. Intervalo aberto em 6. Mesma coisa com 28, intervalo aberto em 28. Ou então, nós escrevemos assim, x pertence a R, tal que 6 menor que x, menor que 28. Muito importante, a medida do lado de um triângulo pode ser qualquer número real positivo, desde que atenda às condições que eu acabei de explicar. Veja aí um exemplo com número irracional. O triângulo retângulo de catetos medindo 1, a hipotenusa é a raiz quadrada de 2, é um número irracional. Então, os lados de um triângulo podem ser números racionais ou irracionais. Em outras palavras, qualquer número real, desde que atenda à condição de existência de um triângulo. O número tem que ser, o lado tem que ser menor que a soma dos outros dois e maior que a diferença dos outros dois. Tá certo? Então é isso, até o momento, e muito obrigado.